partir do século XV, alguns países europeus estavam interessados aí em descobrir novas rotas para se chegar até o Oriente e ter acesso aos produtos orientais, indianos, chineses, que eram muito valorizados na Europa dentro daquele contexto. Havia também um desejo de se encontrar novas terras para se estabelecer colônias e então realizar comércio com essas colônias de modo a se obter uma balança comercial favorável. Tudo isso se relaciona com o mercantilismo, que era um conjunto de práticas econômicas aí adotadas por diferentes governos na Europa daquele período. E foi dentro desse quadro, pessoal, que os países europeus passaram aí a organizar expedições marítimas para tentar alcançar esses objetivos. Nós sabemos que Portugal foi o primeiro país a fazer isso por conta de uma série de fatores que possibilitaram, esse pioneirismo português. Mas um pouco depois de Portugal, nós também tivemos aí a Espanha organizando algumas expedições marítimas. Então, num primeiro momento, pessoal, a partir do século XV, a partir do século XVI, Portugal e Espanha vão ser aí os dois países que de fato vão organizar um grande conjunto de expedições marítimas, principalmente no Oceano Atlântico, mas não apenas, como nós vamos ver a partir de agora. O marco inicial desse processo de expedições marítimas aí é o ano de 1415, quando o infante Dom Henrique, que era filho do rei de Portugal, conquista a região de Ceuta na África, que era até então controlada pelos muçulmanos. Esse acontecimento é considerado o marco inicial da expansão marítima portuguesa. E depois desse fato, Portugal vai dar continuidade a uma série de expedições ao longo da costa africana. Então, nos anos seguintes, Portugal vai conquistar, por exemplo, as Ilhas da Madeira, dos Açores, onde os portugueses vão introduzir o plantio de trigo, uvas e cana-de-açúcar. Essa experiência que, aliás, foi fundamental para Portugal. Por quê? Alguns anos depois, quando os portugueses chegaram até a América do Sul, no território que atualmente é o Brasil, eles vão introduzir aqui também o cultivo de cana-de-açúcar. E eles vão fazer isso se aproveitando dessa experiência que eles obtiveram aqui nas Ilhas da Madeira e dos Açores. A partir disso, os portugueses foram navegando sempre em direção ao Oceano Atlântico Sul, de modo que, por exemplo, no ano de 1434, a expedição liderada aí pelo Gil Eanes conseguiu chegar até a região do Cabo Bojador e passar um pouquinho dessa região em direção ao sul do Oceano Atlântico. Ao longo dessas expedições que Portugal foi fazendo perto do litoral africano, o que acabou acontecendo é que, ainda no século XV, os portugueses começaram a transportar africanos escravizados. Sim, pessoal, é dentro desse contexto que vai começar o comércio, o tráfico de escravos pelo Oceano Atlântico, e Portugal vai ter um papel importantíssimo dentro desse processo aí. Outro marco importante foi o ano de 1488, quando a expedição liderada pelo Bartolomeu Dias chegou até a região do Cabo da Boa Esperança, que fica no sul da África. Então vejam que, com o passar do tempo, os portugueses foram conseguindo chegar em regiões cada vez mais distantes, sempre em direção ao sul do continente africano. O objetivo final de todas essas expedições era justamente contornar a África e então partir em direção à Índia, que era a região na qual os portugueses queriam chegar para ter acesso aos produtos orientais que eram muito valorizados na Europa. Perto do final do século XV, a Espanha também vai começar a organizar as suas expedições marítimas. Os reis católicos Fernando e Isabel vão meio que patrocinar aí algumas dessas expedições, como por exemplo a expedição liderada pelo Cristóvão Colombo, que era o navegador genovês que, a serviço da coroa espanhola, navegou também pelo Oceano Atlântico em direção ao continente americano. Só que o Colombo não sabia que a América existia. O Colombo, pessoal, assim como os navegadores portugueses, também queria achar um caminho para se chegar até a Índia.
E o Colombo já tinha mais ou menos ali a ideia de que a Terra, o planeta Terra, tinha uma forma esférica. Então o raciocínio do Colombo era o seguinte: ao invés de se chegar à Índia navegando em direção a leste, é só navegar em direção a oeste, dar a volta no planeta e chegar até a Índia pelo outro lado. Essa era a ideia do Colombo, foi justamente isso que ele fez. Por isso que ele saiu da Espanha em direção a oeste com o objetivo de chegar até a Índia. Mas quem é bom de geografia sabe que o continente americano fica no meio do caminho. E foi nesse contexto que o Colombo chegou até a América no ano de 1492. Mas como o Colombo não sabia que a América existia, ele achou no primeiro momento, que de fato tinha chegado até a Índia. Não por acaso, pessoal, aquelas populações que viviam já no continente americano, que os europeus nesse momento vão chamar de índios, que eram as populações originárias que viviam aqui, eles foram justamente chamados de índios porque, num primeiro momento, se acreditou na época que se havia chegado até a Índia. O próprio Colombo, inclusive antes de morrer no início do século XVI, ainda acreditava que tinha chegado até a Índia. Vejam, pessoal, que nós estamos falando de uma época em que os conhecimentos dos europeus a respeito das diferentes partes do mundo eram muito limitados, Os europeus aí não tinham conhecimento nessa época, por exemplo, da América, da região da Austrália. Então, dentro dessa falta de conhecimento, as noções que eles tinham aí eram muito limitadas e por isso que na época houve esse equívoco, esse erro, de se chegar até a América achando, que se tinha chegado até a região da Índia. Quem vai acabar de fato chegando até a Índia no finalzinho do século XV, no ano de 1498, foi o navegador português Vasco da Gama. Então vejo que nesse ano, finalmente Portugal conseguiu aí atingir esse objetivo, que era chegar até a Índia sem precisar passar pelas áreas controladas pelos turcos otomanos no mar Mediterrâneo. Essas expedições portuguesas em direção à Índia, como eu disse, exploraram muito a região do Oceano Atlântico Sul e foi aí que no ano de 1500 uma outra expedição portuguesa, liderada pelo Pedro Álvares Cabral, chegou até a América do Sul, na região que atualmente é o Nordeste brasileiro, a região que hoje aí é o Brasil. Ainda nessa época pairava uma dúvida, se esse território era um continente diferente ou se era realmente aí uma região próxima das Índias. Quem acabou resolvendo essa questão na época foi o Américo Vespúcio, que fez uma expedição em 1501 pelo continente americano e, por meio dos seus estudos, ele finalmente constatou, comprovou aí que a América era um continente diferente, não tinha nada a ver com a região da Índia, com a região do Oriente, lá da Ásia, Era de fato um continente novo, entre aspas, porque até então não era conhecido aí pela grande maioria dos europeus. Havia, é claro, alguma suspeita nesse processo das navegações de que um novo continente existia, tanto que se discute muito a respeito da expedição do Pedro Álvares Cabral, Durante muito tempo se disse que essa expedição chegou até o Brasil por acaso, por meio de um acidente, mas estudos mais recentes indicam o contrário, indicam que os portugueses, por meio das suas expedições, já haviam levantado a suspeita de que existiam realmente terras diferentes na região ali do Oceano Atlântico Sul, que corresponde justamente à região da América do Sul. Então vejam que ao longo dessas expedições, o conhecimento geográfico a respeito das diferentes partes do mundo, ele vai sendo ampliado de pouco a pouco. Outra expedição importante, pessoal, no período, aí já no início do século XVI, foi a expedição liderada pelo Fernão de Magalhães, que era o navegador português, mas que trabalhou a serviço da coroa espanhola. O Magalhães deu início aí àquela expedição que ficaria para a história como a primeira expedição de circunnavegação no planeta Terra, ou seja, a primeira expedição que deu de fato a volta pelo planeta Terra.
Uma expedição longa que durou 3 anos e a qual Magalhães não conseguiu terminar porque ele morreu durante a viagem. Quem acabou concluindo a expedição aí, na condição de líder da expedição, vamos dizer assim, foi justamente o Sebastião Elcano, que já estava ali participando dessa missão. Então vejam, pessoal, que nós tivemos aí várias expedições patrocinadas por Portugal e também pela Espanha. Nesse mapa que vocês estão vendo agora no slide, nós temos aí acesso justamente às rotas, percorridas aí nos séculos XV e XVI. Vejam que grande parte dessas viagens, como eu disse, ocorreram aí na região do Oceano Atlântico e algumas também passaram, pelas regiões aí do Oceano Índico e também do Oceano Pacífico. Como eu disse inicialmente, pessoal, um dos objetivos dessas expedições era justamente o de encontrar terras novas onde se pudesse estabelecer colônias. E aqui vai surgir uma série de disputas entre Portugal e Espanha. Por quê? Bom, já que os dois países estão patrocinando essas expedições, num primeiro momento, e eles têm os mesmos objetivos, quer dizer, eles estão buscando a mesma coisa, obviamente eles vão competir um com o outro para ver aí qual país vai dominar cada uma das novas regiões que estão sendo descobertas. Dentro dessas disputas entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola, a Igreja Católica vai acabar assumindo a função aí de uma mediadora dessas disputas de interesses entre os dois países. Foi dentro desse quadro, já no final do século XV, mais precisamente no ano de 1493, que o Papa Alexandre VI assinou um documento que ficou conhecido como a Bula Intercoetera. Qual que era o objetivo desse documento? Era traçar um limite dos territórios que seriam dominados por Portugal e também pela Espanha. Então, o que a Bula Intercoetera determinou? Que seria traçada uma linha no sentido norte e sul, passando ali a 100 léguas a oeste dos Açores e de Cabo Verde, de modo que essa linha dividiria o planeta literalmente em duas grandes partes. Uma seria dominada por Portugal e a outra seria dominada pela Espanha. Mas a Bula Intercoetera não agradou, todo mundo, e no caso dos portugueses, eles também começaram aí a reclamar dessa divisão que foi feita. A solução veio no ano seguinte, já em 1494, quando o mesmo Papa novamente participou aí das negociações, foi finalmente estabelecido o Tratado de Tordesilhas. O raciocínio era o mesmo, você traçaria uma linha, passando aí, agora a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, e que dividiria o mundo em duas partes. Então, de um lado seriam os domínios portugueses e do outro os domínios espanhóis. Nesse mapa, nós temos aqui justamente essa divisão que foi estabelecida. Então vejam, inicialmente a linha azul aí que representa a linha da Bula Intercoetera, passando a 100 léguas do ponto estabelecido no documento, e vejam que na região a leste da linha seriam os domínios portugueses e na região a oeste os domínios espanhóis. Mas percebam que o limite que de fato foi estabelecido depois foi o do Tratado de Tordesilhas, que é essa linha na cor vermelha com o mesmo raciocínio, as regiões a leste pertencendo a Portugal e as regiões a oeste pertencendo à Espanha. Percebam, pessoal, que com o Tratado de Tordesilhas, Portugal acabou ficando com uma parte maior da América do Sul do que estava previsto inicialmente pela Bula Intercoetera, Então, com o Tratado de Tordesilhas, de fato, Portugal ganha um pouco mais de territórios aí no continente americano do que aquilo que estava previsto inicialmente. Nós também percebemos que o continente africano, em tese, ficaria para Portugal, juntamente com uma parte aí de algumas regiões já na Oceania, enquanto que a Espanha, por sua vez, ficaria com a maior parte do continente americano e também com um pedacinho da Oceania e da Ásia, como vocês estão vendo aí no mapa. É claro, pessoal, esses tratados, primeiro a Bula Intercoetera e depois o Tratado de Tordesilhas, envolveram basicamente os interesses de Portugal e Espanha.
Isso quer dizer, portanto, que os interesses de outros países europeus não foram levados em conta. Ou seja, pessoal, com o passar do tempo, esse Tratado de Tordesilhas, né, que foi o último aí desses dois que eu comentei, ele não vai ser realmente respeitado assim por ninguém. Por quê? Foi um tratado que não levou em conta interesses da França, da Inglaterra, dos Países Baixos, que eram países que nos anos seguintes também começaram a organizar as suas expedições marítimas, ou seja, também vão querer, né, conquistar aí certas regiões que estão sendo descobertas pelos europeus nesse contexto. E é claro, os interesses desses países aí vão entrar em conflito com os interesses tanto de Portugal quanto da Espanha. Então vejam, pessoal, que no início da era moderna, né, se podemos chamar assim, nós vamos ter uma série de disputas entre os países europeus para ver com qual deles vai ficar cada uma das regiões nas áreas que estão sendo descobertas agora, como, por exemplo, as regiões do continente americano, na África e em outras áreas do mundo. Dentro de um cenário como esse, como vocês podem imaginar, o conhecimento geográfico a respeito aí de várias áreas do planeta se torna uma coisa importante. E dentro desse cenário, pessoal, a produção de mapas se torna uma atividade essencial. Afinal, para você viajar, você precisa de mapas. Então, nesse período, né, vai ter aí uma verdadeira corrida para ver com qual país, né, vão ficar aí os melhores mapas com as informações mais completas a respeito das diferentes regiões do mundo. Essa imagem que vocês estão vendo agora no slide é um desses mapas que foram produzidos na época. Trata-se do Planisfério de Cantino. E esse mapa tem uma história curiosa. Por quê? Na verdade, pessoal, esse mapa foi feito em Portugal, que já vinha fazendo as suas expedições marítimas, portanto, era um país aí que tinha mais conhecimentos a respeito de certas regiões do planeta do que os outros países europeus. E muita gente na época queria ter acesso a essas informações que estavam sendo obtidas por Portugal, mas o governo português não gostava de compartilhar essas informações com todo mundo. Claro, informação é poder, ninguém vai querer compartilhar assim tranquilamente. Então o que aconteceu? Um representante, né, de uma linhagem de comerciantes italianos contou com a ajuda de um diplomata espião que estava vivendo em Portugal para conseguir um mapa produzido, né, por um cartógrafo português, que nós não sabemos o nome, porque esse mapa, na verdade, ele foi produzido de maneira anônima. E aí a ideia era basicamente o seguinte: olha, produz um mapa aí em Portugal e manda para a gente aqui na região da Itália. E foi isso que aconteceu, pessoal. Esse mapa ele foi levado de Portugal às escondidas para que as informações contidas nele pudessem chegar aí até a região da Itália e o pessoal daquela região pudesse ter acesso às informações que até aquele momento só Portugal possuía. E é um mapa interessante porque, além dos contornos, né, dos continentes aí, como vocês estão vendo, ele é cheio de desenhos em algumas regiões que contém, na verdade, informações a respeito de certos territórios. Então, aqui na região da América do Sul, que corresponde a uma parte do que hoje é o Brasil, nós temos aqui os desenhos, né, de árvores e também de algumas aves, né, numa referência, portanto, à fauna e à flora da região. Então, os mapas da época, eles tinham essa característica aí. O outro ponto que nós podemos observar também é que nesse mapa, pessoal, o continente americano ele não aparece como um continente realmente. Nós temos aí somente algumas ilhas, né, da região aqui próxima ao que é a América Central e também aqui uma parte da costa leste da América do Sul que corresponde ao litoral do Nordeste brasileiro atualmente. Então vejam que é um mapa ainda incompleto, né? Até porque o conhecimento na época ainda estava em construção, aquele conhecimento geográfico ainda estava em construção naquele período. Esse mapa é datado aí de 1502, que é, né, o mapa aí do Planisfério de Cantino. Agora compare esse mapa com esse outro que está aparecendo agora no slide para vocês. É um mapa já de 1507, no qual nós temos uma diferença importante comparando-se com o Planisfério de Cantino. Vejam que nesse novo mapa,
A América já aparece de fato como um continente, né? Quer dizer, ela está representada aí com uma estreita faixa de terras estendidas no sentido norte e sul. Então vejo que foi só com o passar do tempo que os europeus realmente se deram conta que a América era um continente, não um conjunto de ilhas isoladas. Então percebo que esse conhecimento ele foi sendo ampliado aos poucos à medida em que as expedições marítimas eram realizadas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o like, aproveita, se inscreve também no canal e compartilha o vídeo nas suas redes sociais para a gente levar esse conteúdo para mais pessoas. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!